te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Olá, boa tarde, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Iniciamos hoje nosso tema, Igreja Primitiva, período que tem início com a ascensão de Nosso Senhor ao céu, conforme narra o livro dos Atos dos Apóstolos, e que vai até o Concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio ecumênico lá no comecinho da Igreja Cristã, no início do quarto século, no ano de 325, convocado e presidido pelo imperador romano Constantino, que se havia convertido ao cristianismo. Este concílio definiu a natureza divina de Jesus Cristo e a sua relação com Deus Pai. Desse concílio herdamos o chamado Credo Niceno, que foi a profissão de fé dos 318 padres, uma alusão aos 318 bispos que participaram naquele concílio. E foi também uma resposta a várias heresias que colocavam em dúvida a natureza de Jesus Cristo. Foram várias, 5 ou 6 heresias, vamos trazer aqui apenas 3. O monofisismo, que dizia que Cristo teria uma única natureza composta de elementos divinos e de elementos humanos. O nestorianismo dizia que em Jesus Cristo haviam 2 entidades vivendo no mesmo corpo, uma humana, Jesus, e uma divina, Cristo. Havia também o arianismo, que também negava a natureza divina de Jesus e afirmava que apesar de um ser superior, Jesus é inferior ao Pai, sendo uma criatura sua. Vem, então, o Concílio de Nicéia condenar essas heresias todas e assim proclamar a natureza divina de Jesus Cristo, como Filho de Deus, gerado unigênito, isto é, da substância do Pai. É o que diz o Credo Niceno, do primeiro concílio da Igreja Primitiva. E a partir daí, a Igreja sempre afirmou: Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A primeira parte do nosso programa de estudo é exatamente a origem divina de Jesus Cristo. E para começarmos a nossa reflexão deste tema, temos que recorrer ao prólogo do Evangelho de São João, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai,
cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. No prólogo, que significa prefácio, introdução, o evangelista São João nos demonstra a origem divina de Jesus Cristo, afirmando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Notem bem que João insiste na afirmativa de que o Verbo estava junto de Deus. Isto ele diz no versículo 1 e repete no versículo 2. Ele estava no princípio junto de Deus. Notaram a diferença? No versículo 2, João muda um pouco e se refere a ele, indicando que o Verbo era uma pessoa, dando-nos, já no início do seu evangelho, a ideia da consubstancialidade do Pai e do Filho. O termo verbo, na língua portuguesa, significa palavra. Porém, devemos nos lembrar que o Novo Testamento foi escrito originariamente em língua grega. E na língua grega encontramos em lugar de verbo a palavra logos. Então, no texto original do prólogo do quarto evangelho, na língua grega, fica assim: no princípio era o logos, e o logos estava em Deus, e o logos era Deus. Este termo, logos, é um termo antigo, não é novo. Existia já há mais de 400 anos antes de Cristo, com um significado de palavra escrita ou falada, o verbo. Já no tempo de São João, este termo havia sofrido uma ampliação e já possuía então diversos outros significados, podendo ser traduzido pelos significados da filosofia grega como palavra, expressão, pensamento, discurso, fala, verbo, razão, inteligência. Então, na filosofia grega, a noção de logos vai além. Vai desde a ideia de razão, enquanto raciocínio, pensamento, ordenação, até a ideia de uma lei que rege todas as coisas. Agora fica mais fácil, fica mais clara a ideia de logos expressada por São João, com o significado de princípio, de origem, de ordenação de todas as coisas. Nada existia. Somente Deus e o Logos existiam. O Logos, então, era aquela potência, aquele impulso, aquela força criadora de Deus. No livro do Gênesis, vemos que Deus diz: faça-se. Por exemplo, faça-se a luz, e a luz se fez. Este poder, esta força, esta determinação, esta ordem de Deus é o Logos, que está em Deus e que é Deus. É o Verbo, a palavra de Deus, portanto, faz parte da mesma natureza, da mesma essência e da mesma substância divina. Por isso é que São João
nos diz: tudo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito. No texto grego, lemos: todas as coisas vieram à existência por meio dele, e nenhuma só coisa teria existido sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não a venceu. O primeiro versículo do Evangelho de São João já declara: o Logos estava no princípio em Deus e era Deus. E o livro do Gênesis, por sua vez, também no primeiro versículo do primeiro capítulo, afirma: no princípio Deus criou os céus e a terra. Isto significa que o Logos estava presente no ato da criação. O Logos estava presente no ato da criação do mundo. Ora, se o Logos estava junto de Deus no ato da criação, podemos concluir que o Logos é, juntamente com Deus, juntamente com o Pai, o Criador de todas as coisas. Portanto, é princípio absoluto da criação. O Logos é o Filho unigênito do Pai. É a imagem visível do Pai. É aquele que existia desde sempre, desde a eternidade, junto do Pai, e que se torna uma realidade concreta, que se manifesta na história e vem ao mundo para conduzir os homens à salvação. Versículo 4 do primeiro capítulo de São João diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o conheceram. Mais adiante, no mesmo Evangelho, é o próprio Jesus quem vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Meus amados irmãos, a luz é a salvação. Jesus é o Logos, é o Verbo. Ele vem trazer luz, ele vem trazer salvação ao mundo. Jesus Cristo não apenas traz a palavra de Deus aos homens, mas Ele é a própria palavra, o Verbo de Deus. Isto é o que dá sentido à nossa vida. Sim, porque ninguém consegue viver no escuro. A vida depende da luz. Então eu diria que quem rejeita, vejam bem, isso é muito grave, é muito sério. Quem rejeita ou não aceita o Logos, que é Jesus Cristo, como luz do mundo, caminho, verdade, vida, corre sério risco de estar caminhando para a própria condenação. Versículo 14 do capítulo 1 de São João afirma: isto que eu acabei de dizer,
com outras palavras. Verbum carum factum est, et habitavit in nobis. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eis, meus amigos, eis aí a prova da pré-existência, ou seja, da origem divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre esta afirmação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, daremos continuidade no nosso próximo encontro. Deus abençoe e fiquem com Deus.